No oferecimento de pocilga.com.br está no ar mais um VaraCast. Meu nome é Ramon Prates e hoje temos aqui uma entrevista muito especial. Estou aqui junto com Elaine, que vai me ajudar aqui. Dê seu olá. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, por enquanto. Muito bem, muito bem. Hoje a gente vai bater um papo aqui com a nossa querida Carla Mikulski, que está lançando o livro Para Além dos Contos de Fada. Ela vai nos contar aí sobre como surgiu a ideia de publicar, surgiu o tema, de onde é que veio isso. Mas antes, dê seu olá aí, Carla. Muito bem-vinda novamente aqui no VaraCast. Oi, gente. Como diz Elane, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Enfim. Eu vou querer daqui a pouco o crachá, né? De vocês, assim, porque eu já estou vindo com frequência e adoro vir. Então, me chame sempre que eu venho, sempre mesmo, tá? Então, obrigada por me receberem mais. Sim, sim. Então, vamos começar pelo início, né? Saber esse livro veio aí surgiu da sua tese de mestrado, né? Então, nos conte aí como é que surgiu esse tema e você pode também já explicar mais ou menos aquele resumo que está lá na página traseira do livro, do que é que se trata, né? Para o pessoal entender sobre o que é que a gente vai falar hoje. Certo. Bom, eu costumo dizer que o livro, ele é baseado na minha dissertação de mestrado, mas ele não é a dissertação em si. E eu digo isso porque a minha preocupação, especificamente, né, com o livro, foi justamente, e eu digo também até mesmo na própria dissertação, né, foi usar uma linguagem um pouco mais amigável, que parece ser algo mais Sim, sim. interessante para as pessoas, né, dentro e fora da academia. Então, não se, assim, eu gosto já de falar logo isso para as pessoas não acharem, ai, que saco, é um trabalho acadêmico, então vai estar aquele, né, academiquez e tal. Então, não. Então, um dos recursos, por exemplo, né, quando a gente vai fazer trabalhos acadêmicos, que a gente tem que, obviamente, fazer as citações diretas, indiretas, né, seguindo aí a norma de cada área. No caso da psicologia, e a minha dissertação, né, foi baseada na APA, mas na ABNT e tudo, você tem lá as formas, né, de você fazer essas citações, e geralmente nos textos acadêmicos, essas citações são no próprio texto, de forma direta ou indireta. No livro, eu optei por usar, né, notas de rodapé, que eu acreditei tornar a leitura mais fluida. Então, assim, não deixa de estar fazendo a identificação das pessoas, né, e dos trabalhos que eu cito, mas, ao mesmo tempo, a leitura fica mais fluida. E eu achei que isso fica mais amigável. E a ideia é dela se tornar mais interessante para que o público, em geral, possa ler, ter acesso ao trabalho, né? E a ideia é plantar sementinhas aí para discutir essa temática que eu proponho. E é isso, né? Trazer para a vida real essa temática que eu acho que é super importante, e já adianto, né, que foi super gostosa de estudar, e que atravessa as nossas vidas, no caso, assim, as nossas, eu me coloco aqui enquanto uma mulher adulta, mas que nos atravessa desde a infância, né, e aí, no caso, eu busquei ouvir a perspectiva, enfim, dessa temática através da fala, né, das adolescentes que participaram dessa minha pesquisa. Então, agora explique aí do que se O trata, né, tema, sua pesquisa, isso. pronto. O tema surgiu, deixa eu só primeiro dizer como é que surgiu o tema. O tema, ele surgiu porque, assim, eu sou, e até por isso, né, já já eu vou ter o meu crachá aqui do Silga de participação. É que eu gosto muito, obviamente, de cultura pop, né? Então, assim, essa é a nossa afinidade aqui, é o que nos liga muito, é justamente essa questão da cultura pop. E eu, particularmente, adoro animações. Agora, então, estou descobrindo um novo mundo, né? Nesse universo que são os animes também, que aí agora eu estou apaixonada por isso também. E eu vi as animações das princesas e eu pensava, né, sempre pensei assim, eu falei: "Gente, a gente tá vendo as princesas, né, porque assim, não são filmes que estão esquecidos, se você parar para pensar,
numa Branca de Neve, numa Cinderela, né? Que são filmes aí da década de 50, A Bela Adormecida também e tal. São filmes que ainda são vistos. E aí o meu questionamento vinha muito no sentido, o que as meninas, né, as crianças, as adolescentes, enfim, assistem esses filmes, o que elas pensam sobre isso? O que elas pensam sobre o que está sendo representado ali, assim, é condizente ou não é com a realidade delas? Então, assim, a minha inquietação veio muito desse sentido, né? Porque não são filmes, até no encontro que eu tive recente, eu até brinquei comentando, eu falei, quando eu era pequena, a gente, quando eu era pequena, antes da internet, enfim, streams e tudo mais, a gente tinha só as 3 formas de assistir filmes, que era ou no cinema, que a gente ia quando lançava, etc, etc, quando tinha, e mesmo assim, a depender, hoje em dia tem muito mais cinemas, assim, se você parar para pensar, em cidades não só capitais, mas cidades menores, tem um ou outro cinema que seja. E eu É, digo, mas, e assim, só um detalhe mais que ou a minha, menos. não, que a minha fala, eu acho que assim, talvez faça mais sentido antes dos streams, né? Porque agora com os Sim, streams, sim. e depois da Uhum. pandemia também, enfim. Mas, antigamente, assim, você tinha esse meio de assistir, que era cinema ou locadora, né? Quem viveu sabe, Sim, sim. de ter que rebobinar, né? Rebobine antes de devolver aquela história, então eu sou dessa época. Ou ainda quando passava na televisão. Então, por exemplo, quando eu era pequena, repentinamente, assim, por várias vezes, no final do ano, sempre tinha aqueles filmes meio que pacote, que sempre tinha. E eu lembro de um, né, que, enfim, na discussão que a gente estava tendo, que foi E o Vento Levou. Pô, E o Vento Levou é um filme super antigo, mas que passava com uma certa frequência, assim, final de ano, repetir e tal, eu adorava. Ver, né, para ver como é que isso vai descer, assim, como é que eu vou olhar esse filme agora. Mas assim, mas parou de passar. Então, né, não tem mais contato com o Vento Levou. Não sei nem se está passando em algum streaming, que streaming que para, até tenho que pesquisar isso, de verdade. Mas enfim, então assim, Não, tinha uma coisa. sim, tem esse problema mesmo. A Netflix, se você for olhar, não vou saber os números exatos, mas é tipo 80, 90% são coisas dos últimos 10, 20 anos. Que assim, se você comparar com as locadoras, as locadoras tinham um acervo de coisas mais antigas muito maior do que hoje tem os streamings. Mas aí Uhum. já tem muito aí, mas é uma longa discussão, porque hoje já tem alguns filmes que são mais antigos que já entram em domínio público, aí você já acha tipo no YouTube de graça, enfim. Mas antigamente as Era mais dificuldades de. limitado, né? Mais limitado esse acesso. E assim, as coisas meio que tinham um período de você consumir, acessar e tal. E quando a gente pensa, né, nessas animações, especificamente na Disney, com o streaming da própria Disney, que tem lá todo o catálogo dela, né, e no caso diferente, né, da Netflix, porque aí tem e as outras, né, que tem essa coisa de contrato, etc, etc, a Disney coloca lá, já o catálogo é dela. Então, tá tudo lá. E mais do que isso, essas princesas, né, que no caso, na dissertação, eu considerei 12, que na época, né, era considerada até Moana, mas depois foi incluída durante lá meu processo de pesquisa, enfim, durante não, depois, né, que eu já tinha feito a produção de dados e tudo mais, foi incluída a Raya. E aí você pensa, elas estão ainda presentes. Então, assim, você vai no parque da Disney, né? Você abre os streamings, você vai em qualquer loja de brinquedo, de fantasia, ou sei lá o quê, elas estão lá presentes, mesmo essas antigas, de 1930, de 50, elas E estão lá agora presentes ainda. tem os remakes em live action, né? Então já estão todas essas retornando à TV. Branca de Neve, Bela Adormecida, A Bela e a Pois é, Fera, ainda aí a tem gente isso, né? também. Com a Aí nova roupagem, entre a gente aspas. pode falar sobre os remakes, né? Numa perspectiva de remake sendo um remake só, uma reprodução, ou as adaptações. Então, assim, se der tempo ou fizer sentido, a gente pode falar também sobre essas. E aí, interessante você ter falado isso, que no caso da pesquisa, eu só considerei os filmes originais, né? Os primeiros Uhum. lançamentos e tal, os filmes clássicos, vamos dizer assim. Até porque, por exemplo, se eu não me engano, eita, Mulan, por exemplo, não tem só Mulan, tem outros Mulans, né? Sim. Tiveram algumas continuações dos filmes,
Se você Todos abrir esses o têm. catálogo... Pois é. É, Mulan, Bela e a Fera, acho que tem Bela e a Fera 2. Volta e meia tinha umas continuações que a Disney fazia só para lançar em VHS. Isso, tem os negócios assim que você acha lá no streaming, é bem amplo e vasto, né, esse universo. Então, por essa razão também eu precisei limitar. Então, é por isso que o filme, e é interessante dizer que na dissertação eu cito necessariamente, eu deixo explícito, né, o que eu estou falando sobre as princesas Disney, mas a editora, quando eu lancei o livro, achou melhor, apesar, né, de, neste caso, eu poder fazer uso do nome, levando em consideração a questão do fair use, né, que a gente pode usar o nome de marca para falar sobre a marca. Eu não estou vendendo nada da Disney, eu não estou construindo um produto a partir, ou sei lá, não, eu estou falando sobre um trabalho acadêmico e tudo mais, mas a editora optou por tirar esse nome. Então, é interessante até para as pessoas terem a noção de que eu não estou falando dos contos de fadas de um modo geral, de todos eles, até porque não tem braço, né? Não tem fôlego para dar conta de todo esse universo. Então, como toda pesquisa, a gente precisa fazer recortes, e o meu recorte, pensando aí, né, nas produções culturais que a gente está comentando, foi esse. As princesas Disney, as oficiais. Então, por exemplo, tem muita confusão, né, que o pessoal faz com o filme de Frozen, por exemplo, né? Mas elas não fazem parte, oficialmente, da franquia Princesas Disney. Então, tá fora. Então, eu considerei só as princesas oficiais mesmo. E aí... Coitada, então tem que avisar as crianças, né, coitada, que as crianças estão tudo aí achando que vestida de Frozen elas estão de princesa, vão se Não, e decepcionar. o pior é que, assim, no caso de Frozen, na verdade, ela é uma rainha, né? Eu acho, não sei se é por isso. Eu vi em algum lugar a explicação do porquê que ela não tá. Ah, para você ver, né? É que eu vi duas explicações. Uma que era isso, porque ela, na verdade, ela nem é princesa, ela já é a rainha. Mas mais do que isso, e aí a gente pode conversar também, né? Abrir uma outra discussão com relação à questão mercadológica do que significa as princesas Disney. Então, um outro argumento que eu vi sobre Frozen não estar elencada, né, no hall aí das princesas, é que a franquia Frozen ela já é autossuficiente. Ela já tem um sucesso dela próprio, que ela não precisa estar associada a outra marca, que no caso é a marca Princesa Disney. E aí um detalhe, né, até para falar assim sobre uma justificativa, né, com relação à relevância, então, do porquê de eu ter escolhido e tal as princesas. E eu trago isso no livro também, né, essa informação, que durante a pandemia, obviamente, a Disney, com os parques, com os resorts, com os cruzeiros, etc., teve uma queda absurda e tal, então, os streams e as outras coisas que não só da Disney, porque que antes era separada, o Star Plus e tal, era separado da Disney, e tem os outros canais também que sustentaram, vamos dizer assim, durante esse período que a gente viveu de isolamento. E dentre as marcas, né, a que contribuiu com grande faturamento, etc., pelo alcance e tudo mais, foi justamente a das princesas. Então, as princesas, elas ocupam ali, dentro da Disney, um espaço, e aí eu estou falando econômico mesmo, né, financeiro e tudo, importante, e é por isso que a gente continua vendo princesa, 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 e aí uma das questões, até quando a Ramon falou assim dos remakes e tudo mais, é que eu achei interessante, eu vou contar essa história, e aí eu acho interessante observar que, assim, por mais que a gente esteja consciente, né, quando a gente fala de questões de gênero e tudo mais, não só de gênero, de diversidade de um modo geral, enfim, a gente ainda, e aí eu me incluo, obviamente, cai em certas armadilhas. Então, por exemplo, logo quando começou a questão da produção, ou enfim, da discussão sobre o lançamento da Branca de Neve, o live action, né, que inicialmente iam ser anões, aí depois, não vai ser mais anão, porque aí o autor, aquele ator, eu esqueço sempre o nome dele, né, de Game of Thrones, Ramon, me Sim, ajude. Sim, é Peter Dinklage. Pronto. É. Reclamou, tá, não sei o quê. E aí, não, então não vamos fazer com anões, vamos fazer com homens. Aí teve, mas como assim? Vai mudar a história, não sei o quê. E aí, enfim, que no final resultou aí nos seres É, mágicos digitais, que não são mais anões também, no final enfim. das contas fizeram uns bonecos digital que são iguais aos anões do desenho, ficou uma merda. Assim.
Enfim, mas na época, né, quando eu vi a primeira vez, que eu vi que iam ser homens. Aí eu falei, pô, conversando na época ainda com a minha orientadora, né? Eu falei, olha aí, que legal, né? Que vão mudar algumas coisas e legal subverter essa história e tal. Aí foi minha orientadora que falou assim, Juliana Prates, um beijo, querida, amada, tá no meu coração, vale aqui essa ressalva. Ela falou assim, ah, não acho legal não. Eu falei, pô, não acho legal, pô, né? Mudar um pouco. Não, para quê? Ela só me perguntou isso, para quê, né, fazer, por que não criar outras histórias? Para que trazer esses remakes, assim? E aí se a gente parar para pensar a lógica mesmo de rede social, como um todo, que o engajamento é o que importa, né, enfim, e por engajamento a gente entende, né, interações e comentários positivos ou negativos, né, aquela máxima, né, falem mal, mas falem de mim, ou sei lá, é questionável esses relançamentos, especialmente com essas mudanças, né, que eles fazem nas histórias. O que eu quero dizer com isso? Prefere-se fazer esse burburinho em cima dessas histórias, né? E eu entendo o porquê, até porque assim, se vai lançar uma história de princesa que é mais empoderada, ou sei lá o quê, não é muito mais fácil dizer que é uma Branca de Neve recontada do que criar a princesa, sei lá, Maria, não sei, uma princesa que ninguém conhece. Fala assim, ah, quem é Maria? Qual é a origem de Maria? Assim, você pensando assim em aspectos de criação, você incutir no público, né, o interesse de conhecer uma nova personagem é muito diferente do que você simplesmente já falar Branca de Neve, que todo mundo já associa, já sabe o que está associado, né, com a história de Branca de Neve. E mais do que isso, dizer que vai mudar algumas coisas na história da Branca de Neve, você vai trazer um engajamento positivo com a galera que vai ficar feliz, porra, que massa, que vai mudar, que, né, vai representar o nosso tempo e tudo, ou o engajamento negativo, mas para quê? É mimimi, que não sei o quê, que não. Então, assim, você acerta com todas as tacadas, assim, dá bom de qualquer jeito, sabe? Então, depois dessa conversa com a minha orientadora, eu falei assim, realmente, não tem necessidade de você ficar requentando essas histórias, por mais, né, que tenha essas readequações ou essas atualizações, mas não faz sentido. Eu acho que tem espaço, caminho e gente criativa suficiente para fazer novas histórias, novos enredos, novos personagens, não precisa. Uma coisa que eu costumo dizer é que, assim, e uma frase que eu adoro, que, assim, contexto é tudo. Aí o pessoal fala, ah, Carla, você é contra, então, os contos de fada esse, Branca de Neve, por exemplo, a clássica? Eu falei, não, porque eu sei que é uma animação de 1937, ponto. Sim. Ah, é problemático a criança assistir? Eu falei, olha, assim, como qualquer coisa voltada para o público infantil, né? E essa é a minha recomendação que eu sempre faço, né, para responsáveis por crianças e adolescentes. Falei, olha, seria interessante, e eu acho que é interessante, o consumo das coisas para esse público ser feito em conjunto com seus responsáveis, até para poder favorecer a discussão dos temas que são abordados em cada produção com essas crianças e adolescentes. Então, sem problema nenhum, uma criança, né, assistir Branca de Neve de 1937, mas aí conversar sobre o que está se passando ali, né, o que talvez não se aplique naquele contexto, né, nos dias de hoje, nada impede. Outra coisa que eu costumo falar é que muitas vezes os adultos subestimam a capacidade de crianças e adolescentes, assim, de talvez se engajarem, entenderem, né, e estarem abertas a umas discussões mais complexas, né, e é possível, mas assim, é possível desde que haja o interesse do adulto em participar e provocar essas conversas também, né? Sim, sim. Essas animações mais antigas, até em algumas, quando você vai assistir no Disney Plus, antes de começar, ele dá uns disclaimers, né? Uns avisos, tipo, ah, esse desenho foi feito em outro contexto, que às vezes tem as coisas que são de racistas, coisas do tipo, tem o Peter Pan, que tem apologia ao tabagismo, tem a visão estereotipada dos povos indígenas, tem várias coisas desse tipo. Uhum, uhum. Então, eu até queria saber de você, como é que foi aí reassistir esses desenhos com esse ponto de vista tanto de uma mulher adulta, quanto também de pesquisadora, né?
Como é que foi esse impacto, assim? Você ficou, nossa, como é que eu gostava disso na infância? Eu, tipo, oh, eu não tinha parado para pensar dessa forma, faz sentido, não faz sentido? Como é que foi revisitar aí essas animações? Olha, eu vou ser sincera, assim, quando eu era aí, né, minha percepção aí, no caso, particular, né, porque, assim, quando eu era pequena, eu não era muito de princesa, eu até falo sobre isso no livro, né, que, assim, eu não sei se é porque, eh, eu morei parte da infância no interior, que aí não tinha cinema, nem sei se tinha locadora lá, foram 5 anos, né, no final da infância, início da adolescência, então, nunca fui muito engajada, a TV mal pegava, tinha que ter antena parabólica, era todo um processo. Então, assim, eu particularmente, nunca fui, envolvida e nem muito interessada nesse universo de princesa. Não sei, talvez por ser mais molecona mesmo, né, ter um irmão mais velho, de repente, que aí brincava mais com coisas de menino. Não sei. Ou também, e aí é uma hipótese muito importante também de ser levantada, né, pela falta de identificação, porque geralmente eram o quê? As meninas, né, loiras, magrinhas, eu sei lá o quê, e eu não me via também naquilo. E assim, a única dessas princesas, que na verdade não é princesa, né, essas personagens Disney, assim, que eu olhei e falei: "Caraca, olha aí, podia ser eu e tal". Eh, Ai, Jesus, como é daquele filme da colombiana, que eu esqueci, me Ah, do ajuda. Encanto? Não, não é Encanto não. Encanto? É, Não. se foi o mais recente ou é mais antigo? Não, é o mais antigo. Ah, é Ah, o Mirabel Madrigal. Como é o é, nome do filme? é Não é Encanto, é pô. Encanto? É, da família Ai, Madrigal. desculpa, é porque você falou Encanto, me veio nossa, você falou Encanto, me veio o Você Wish na cabeça. Não, Wish. encanta. Ah, não, esse Wish não, é outra coisa. Não, desculpa, é isso. Então é Encanto. Então, assim, eu me vi até mais nela, né. Eu acho que é essa coisa latina mesmo. Apesar de não estar por uma questão por não escolha, né, meus cabelos não estarem mais cacheadinhos, mas eles são cacheadinhos, estou nesse processo agora de retomada, mas eu me via mais nela, de usar óculos, sabe, assim. Então eu não me via também naquele, como princesa, nunca me interessei, nunca fui essa criança. E rever os filmes, eu obviamente, antes de fazer a produção de dados com as adolescentes, eu fui assistir todos, né, antes. E eu achei interessante porque algumas ideias, não sei, é tipo aquele efeito Mandela, que a gente acha que aconteceu tal coisa, porque disse, ou sei lá o quê. E aí eu fiquei surpresa com algumas coisas que eu achava que tinha no filme, que na verdade não tinha. Assim, só para ilustrar, né, quando falava, por exemplo, da história de Branca de Neve, que muito se falava assim: "Meu Deus, que absurdo". Ok, tem muitas questões a serem problematizadas, tá, mas eu vou falar só de um aspecto, em particular, que na verdade não condiz com o que é problematizado, né, que fala assim: "Ah, porque o príncipe foi lá, foi beijar a menina que não conhecia, estava na floresta, tá-tá-tá-tá-tá". Na minha cabeça era isso. Branca de Neve passou lá pela jornada dela, né, comeu a maçã, ficou lá desfalecida, passou um príncipe né, no cavalo, sei lá o quê, parou: "Eita, uma princesa, ai que bela, não sei o quê", e foi lá e beijou. Eu falei: "Gente, que estranho, né, né, do nada e tal". E estava aquilo na minha cabeça. Quando eu fui assistir, na verdade, o filme, eu falei: "Não, eles já tinham tido um contato inicial, já tinha rolado né, como diz na Bahia, um frete, Um sentimento, né? um flerte ali, né, anterior e tal". Eu falei: "Ah, então, assim, amenizou um pouco mais", assim, claro que ainda tem toda uma questão enfim, de outras coisas lá pra gente problematizar, mas na minha cabeça, eles nem se conheciam, e aí tinha acontecido aquilo. Então tiveram algumas surpresas nesse sentido, né, de atualizações, que a memória muitas vezes, eu ia falar poucas vezes, algumas vezes, né, mas não, muitas vezes a memória falha. Então, foi muito interessante revisitar todos esses filmes. E mais interessante ainda, talvez, foi perceber algumas coisas da sutileza, né, que tá ali e tudo. Eu falei: "Caraca, gente, será que as crianças, adolescentes, assim, como é que internalizam essa mensagem que tá ali?". Que obviamente eu, depois de estudar essas questões de gênero e tudo, eu fico mais atenta a algumas representações que a gente sabe, né, e Elaine, eu sei que a gente tem aí uma afinidade, acadêmica pelo assunto, por autoras, né, que a gente gosta também e tudo mais. Eh, assim, a gente fica com outro olhar, a partir do momento que a gente tem contato com certos conteúdos, né, de estudos e tudo mais. E aí foi interessante isso, né,
E foi maravilhoso fazer essa pesquisa com as adolescentes. E aí só um ponto, né? Você perguntou como é que foi assistir esses filmes e tal, mas assim, para mim a melhor experiência de todo esse trabalho foi justamente a parte com as adolescentes, assim, foi incrível. A ideia inicial, Mas né? eu ia perguntar isso, como é que com essas adolescentes você tipo, assistiu o filme com elas, depois discutiu, ou só encontrou com elas depois para conte aí como é que foi Então, essa vamos lá. troca de ideias. Inicialmente, como eram 12 filmes, né? Eu falei, gente, como é que eu vou discutir essas coisas, né? 12 filmes com as meninas e tal. Aí, o caminho, sei lá, mais rápido, a primeira coisa que a gente vê é falar, não, vamos fazer uma discussão a partir das cenas, não vai dar para ver o filme, assim, não é nem que eu nem tinha cogitado no primeiro momento essa coisa de assistir ao filme, mas eu achei tão impossível, porque eu falei, poxa, pelo menos 1h30, né, em média, assim, geralmente os filmes têm, esses filmes têm 1h20, 1h30, sei lá, e eu falei, pô, vai ser difícil, tá? Eu falei, então vamos selecionar as cenas para poder ver como é que para discutir e tal. Só que aí, de novo, né, é aquela história da expectativa que a gente cria, e em pesquisa tem isso mesmo, né? A gente levanta as hipóteses, a gente tem uma determinada ideia do que acha que vai descobrir, do que vai encontrar, ou sei lá, e quando você vai na vida real, né, às vezes pode ser um pouco diferente. Então, eu estava com essa expectativa, não, né, justamente o meu óculos ali, né, estudos de gênero, não, porque, né, vai debater muito essa questão, gênero, papapá, problematizações, não sei o quê. E aí eu fiz uma sessão piloto com uma das meninas, nesse formato, né, ela tinha indicado no formulário que ela gostava da Bela e a Fera, aí eu justamente fiz recortes, né, desse filme e tal, para a gente conversar a respeito. Aí levei para o meu orientador na época, e aí ele sugeriu, pô, Carla, assim fica muito você direcionando a discussão, sabe? Não fica uma coisa assim espontânea e tal. E aí eu brinquei com ele. Eu falei assim, então é só você assistir o filme com as meninas, né? Só você assistir com elas. Ele, ok, por que não? Eu falei, meu Deus. Eu falei, tá. E lembrando só que a gente estava naquela época ainda o meu mestrado aconteceu na época da pandemia, né? Assim, ainda. Então, tudo isso online, então não tinha essa coisa de presencial e tal. E eu falei, putz, como que eu vou fazer isso? Então, como no formulário eu tinha perguntado para ela os filmes que elas mais gostavam, os filmes que elas menos gostavam, a gente combinou, então, de eu assistir, obviamente, por mim não teria problema nenhum. Como eu disse, foi a melhor parte. Mas, obviamente, sabendo que as meninas tinham as próprias rotinas, né? Uma, inclusive, na época era vestibulanda, porque só para comentar, eu incluí na pesquisa adolescentes de 12 a 17 anos, né? Não, 17 não, desculpa, 18, porque eu peguei a definição de infância, de adolescência do ECA. Então, era de 12 a 18. Então, assim, toda uma problemática, né? Então, a gente limitou para os filmes que elas mais gostavam e os que menos gostavam, justamente para entender esses dois pontos, né? Pensando no que menos gosta, assim, de repente críticas que elas poderiam ter e tal. Então, aí depois eu voltei de novo com essa primeira, né, que eu fiz o piloto, eu falei, olha, a gente vai reconfigurar, a gente vai fazer diferente, nananã, e aí eu expliquei que ia ser em formato de React. E aí é um ponto interessante que eu não achei em nenhum lugar uma produção de dados, né? Aí é uma coisa meio, uma inovação metodológica, assim, da pesquisa, que isso é bem interessante, que eu não achei em nenhum lugar o uso de React, especificamente para a produção dos dados, né? Se você procurar na literatura, tem algumas coisas assim que usa o React, mas em outro contexto, de outra forma e tal, enfim. E aí foi interessante, né? Porque as meninas paravam para comentar onde elas se sentiam sentiam o chamado de comentar alguma coisa, algo que batia ali nelas, que tinha alguma coisa com a realidade e tal. Então, assim, não teve esse meu direcionamento com recortes específicos. Então, achei que isso foi bem legal. Mas aí, claro, também, além disso, né, além do React, eu fiz também as entrevistas, né, não estruturadas, porque a partir do que a gente estava vendo, de comentários delas e tudo mais, também eu não ficava em silêncio, porque foi uma interação que a gente teve. Então, eu vinha com algumas perguntas e tudo mais. E isso também
foi pensado até para suprir aquelas participantes mais tímidas, que não interagiam tanto, né, que não faziam tantas paradas para comentar. Então, foi bem interessante. Então, foi dessa forma. E aí eu assisti, foi separadamente com cada uma delas, né, aos filmes, e definitivamente foi a melhor parte de tudo isso. Foi Mas você incrível. assistiu todas elas assistiram os 12 filmes? Ou cada Então, uma assistiu um? Então, assim, como critério de inclusão na pesquisa, obviamente a menina tinha que ter assistido aos filmes, tinha que ter. Não precisava necessariamente ser todos os filmes, né? Mas a maioria gostar das princesas, ter interesse por esse universo. Então, elas já tinham tido contato anterior, né? Com os filmes. Agora, eu e elas ali, aquela troca, foram só 2 filmes, os que elas mais gostavam e os que menos gostavam, ou que menos gostavam, é isso. Então foram esses 2 momentos. Mas aí depois, né, durante meu processo aí do mestrado, eu tive uma intercorrência que eu precisei mudar de orientador, e aí ao mudar de orientador, né, também mudei de referencial teórico, então depois eu tive que voltar, né, então assim, eu sou muito grata pela generosidade e assim, das adolescentes, até pelo tempo, assim, até não, né? Especialmente pelo tempo, e que não foi pouco tempo, que elas estiveram comigo durante a gente assistindo aos filmes e também depois, quando eu precisei voltar para buscar algumas informações, né? A partir desse novo referencial teórico. Então, foi Ixi, isso, aí, então foi aí maravilhoso. já. Aí até depender do período que demorou sua pesquisa, até já tinha até mudança de opinião das meninas. Já amadureci aqui, já estou achando esse filme aqui meio bizarro. Mas como é. Não, pior que não teve não, porque não foi tanto tempo assim, Tô da última brincando. a outra. Mas é normal, viu? Assim, Sim, eu acho importante a gente estar aberto assim a essas reatualizações ou atualizações das opiniões, que às vezes a gente amadurece ou tem contato com outros conteúdos que faz nossa mente, né, sim, mudar de opinião, então isso é importante, a gente está em constante mudança, né? com Então, certeza. mas aí nessa pesquisa com elas, você ficou surpresa assim das coisas que elas mais gostavam e dos que menos gostavam? Então, assim, vou pontuar só duas situações, né, para também não estender demais, mas assim, tiveram 2 adolescentes, né, a que falou que gostava mais de A Bela e a Fera, por exemplo, ela durante todo o tempo, né, se mostrando super atenta às questões de gênero e tudo mais, trouxe também, né, durante a nossa conversa, exemplos pessoais, porque também só um detalhe, né, a minha dissertação não foi comentada, mas ela na verdade, ela foi feita, né, no programa de pós-graduação em psicologia da UFBA, né, então a linha de pesquisa foi psicologia do desenvolvimento. Então, eu costumo dizer que os filmes, assim, as animações utilizadas e tudo mais, assim, o foco não foram essas produções, né, mas essas produções entraram como um argumento, uma desculpa, não desculpa, mas assim, um meio para eu conversar com ela sobre essas temáticas, né, que surgem através do conteúdo ali das animações. Então, mas a dissertação, ela foi em psicologia do desenvolvimento, especificamente, né, psicologia do desenvolvimento. E aí, eu achei super interessante que essa adolescente, né, da Bela e a Fera, ela trouxe várias discussões, e também, assim, vale destacar que era também a mais velha. Então, né, tem uma outra perspectiva, uma outra vivência, uma outra. É diferente, né, de você pegar uma criança ou uma adolescente no início da adolescência. E aí o interessante é que, apesar de toda essa, vamos chamar de consciência sobre o que está acontecendo, e ela ser muito questionadora e tudo mais, num dos pontos mais problemáticos, justamente de A Bela e a Fera, que é o que as pessoas mais criticam, né? Essa romantização desse relacionamento posto, esse relacionamento abusivo, né? No caso, posto ali, essa romantização dessa fera, que aí nesse caso é literalmente, né, uma fera, mas assim,
o que representa aquilo, né? Da pessoa estar num relacionamento e ter essa esperança de poder mudar a outra pessoa, porque, né, ele vai deixar de ser fera. E no filme, literalmente, assim, o filme mostra isso assim, é literalmente. Mas a gente sabe que na vida real tem mulheres em relacionamentos que se relacionam com certas feras, né? Não reais, obviamente, e nessa expectativa dessa fera virar esse príncipe encantado e tudo mais. E ela não via isso. Ela dizia assim, não, ela foi ali porque quis. Ela inclusive, assim, foi uma coisa mais altruísta da parte dela, porque ele sequestrou primeiro o pai dela. E ela quis ficar no lugar do pai. Então, assim, ela não via. Eu entendo que ela, assim, a partir dessa escolha de Bella em ficar no lugar do pai, né, ela desproblematizou, vamos dizer assim, todo o relacionamento que sofreu, porque na cabeça dela foi uma escolha de Bella, percebe? Então, eu achei interessante isso, né, e é o que eu costumo dizer, por mais que a gente estude, né, como essa questão do machismo é uma coisa estrutural, a gente estamos sujeitos a até normalizar algumas coisas e não é por Sim, falta sim. de estudo ou por falta de senso crítico, ou sei lá o quê, é porque a coisa é tão mais forte que fica ali mesmo impregnada. E a outra menina que eu achei assim muito interessante, e aí só para dizer que no livro eu coloquei, né, os dados básicos assim socioeconômicos das meninas, das famílias das meninas e tudo mais, e achei interessante que uma delas, né, que aparece lá com a questão da renda familiar mais baixa e tudo, ficou indignadíssima com Cinderela. Nossa, mas assim, foi gostoso de ver, assim, como ela ficou indignada assistindo Cinderela. Ela falou assim, gente, sério, a menina tem lá uma fada madrinha que pode mudar a vida dela inteira. E a menina quer ir pra uma festa. Ele ia fazer tanta coisa, mas tanta coisa, com esse poder, com essa fada madrinha, ia mudar minha vida. E aí pede um vestido, né? Como assim, né? Tipo, pois é, ela ficou muito indignada. E aí a indignação vai, como assim? Ela se sujeita a esse tipo de coisa? Tinha que sair dali. E outra, ela tinha direito. Nossa, foi assim, muito. Ela estava indignadíssima. Então, esse foi interessante, né? De ver o porquê dela não gostar dessas animações. E uma surpresa também, assim. Mas tudo bem, que o foco de, por exemplo, Valente, né, e Merida e tudo mais, não tem esse foco romântico, apesar de ter essa questão essa discussão lá dela, a família, né, especialmente a mãe, tá buscando os pretendentes para casar, tal, mas a discussão central do filme está muito mais na relação de mãe e filha e tal. E é isso que a adolescente que escolheu ele como favorito trouxe, né? Falou assim, eu me identifiquei muito com ele, porque aquilo ali representava demais a minha relação com a minha mãe no início da adolescência e tal. E isso também ilustra como que, querendo ou não, a gente faz associações com o que a gente assiste. Então, assim, não achar que é só uma distração, só um entretenimento, não, né? Vocês aí também que falam muito sobre filmes, séries, etc., vocês percebem muito que aquilo ali fala muito, nos toca de alguma forma, porque está falando também sobre a nossa vida, sobre as nossas questões e tudo mais. Então, não é só uma animação, não é só, sabe? Quando a galera fala, não, que besteira, tá problematizando coisas demais. Gente, não é isso, assim. Tem implicações, né? Quando a gente para pensar no que está sendo mostrado, principalmente em produções que são feitas para idades tão pequenas, assim, né? Que desde muito pequenininho que a gente está exposto ali a esses conteúdos das princesas e tudo mais. Esqueci de falar uma Sim, coisa. sim. Foi isso, né? Não, eu gostei desse exemplo que você deu aí da Bela e a Fera, que é bem como, assim, como você enxerga, quando você assiste a animação, você é levado a só enxergar desse ponto de vista, né? Do ponto de vista da protagonista, de que, é isso, de ser altruísta, de que só queria ajudar o pai, tal, e você não vê esses outros pontos de vistas e a problematização. Mas é o bacana de você retornar e assistir com os outros olhos assim, e quando você faz uma crítica ou você está julgando, né, algum filme, animação séria, coisa do tipo, é sempre importante, você vai ter, né, o seu histórico, né, o que você falou, né, a questão socioeconômica, do que você, como é que você enxerga o mundo, isso tudo
influencia, mas aí você também tem que também tentar enxergar, né, o ponto de vista dos realizadores, como é que foi feito e, baseado nisso, né, saber quais eram as intenções, se aquilo ali, se foi bem sucedido ou não, mas isso, obviamente, não impede de você depois problematizar o negócio, né? Isso faz parte da vida. Pô. Aí Mas você pode gostar ou interessante. não gostar, e assim, até tipo, pô, às vezes você pode assistir muitos filmes que você não concorda em nada com o que é dito, mas você reconhecer que o negócio é bom, é bem feito. E você também, às vezes, justamente o fato de estar mostrando questões que você discorda totalmente, aí por melhor que seja, você vai continuar achando ruim, tem pra onde correr. É interessante você falar dessa parte aí da questão da produção, porque, assim, uma das coisas que eu quis colocar, né, no livro é a explicação das histórias de cada um dos filmes, né? Então, assim, eu achei um site até que tinha lá um livro de 1932, eu achei interessante, assim, trazer esse fato aqui como curiosidade da dissertação, porque estava lá a minha referência de 1932, se eu não me engano. Aí minha orientadora, você viu esse livro? Assim, por que tem essa referência tão antiga aqui, né? Porque tem isso, né? Geralmente nas produções acadêmicas você buscar coisas atuais e tal. Só que assim, quando a gente está falando de teoria, de uma construção histórica, de uma ideia, etc, etc, não tem como a gente não ir lá atrás. E de fato, eu achei esse livro online, estava lá online, que explicava, né? A origem, assim, de alguns dos contos de fadas. Então, eu busquei justamente isso, para cada um colocar a origem dele, assim, nem todos foram lá, alguma coisa dos irmãos Grimm, que geralmente o pessoal fala, porque o conto de fada, irmãos Grimm, tá. Não necessariamente. Tem, inclusive, alguns que têm origens até bem anteriores do que se conhece originalmente, assim, da versão europeia, ou sei lá o quê, né, de contos que estavam já presentes na Ásia, e que conversam muito com a história que a gente achou que originalmente era a original. Então, assim, eu quis trazer para o livro também isso, né? Contextualizar, como eu disse que contexto é tudo, então eu achei importante isso. E falando sobre a produção dos filmes em si, assim, também não estão imunes a algumas críticas. Então, até quando a gente pensa em animações como a Princesa e o Sapo, por exemplo, ou até a própria Moana, que são tidos assim, uau, como marcas importantes no sentido da representatividade e tudo mais, Uhum. tem críticas, se você parar para ver. Então, assim, uma das que eu trago, né, com relação à Princesa e o Sapo, que faz muito sentido, assim, ela é a primeira princesa negra. Uau, show, legal. Mas, assim, já parou para pensar que é o único filme de princesa em que a princesa, pessoalmente, assim, ela, enquanto personagem humana, pouco aparece. A maior parte do filme é uma sapa. Ela aparece Sim, no início isso. e no final. Então, assim, Uhum, sim. é a Princesa Negra, mas assim, que filme é esse que é celebrado, né, como disruptivo no sentido de mudar talvez essa representação das princesas brancas europeias, etc. Mas aí bota a personagem, né, negra, a maior parte do tempo que transformada numa sapa. Então, tem críticas nesse sentido, tem críticas, né, também com relação à representação da cultura se eu não me engano, foi de Nova Orleans, né? Nova Orleans, onde o filme é passado. Isso, Então, toda uma isso. problemática também de como que eles representaram os afro-americanos, especificamente, né, daquela região e tudo mais. Moana, por exemplo, uau, Moana, pô, legal. Mas aí se você vai ver a parte da produção de Moana, e tem texto, e aí, só um parêntese, né, a minha referência, e são algumas páginas de referências, né, que eu coloco, eu trouxe assim, estudos de vários locais, justamente para a gente não ficar, eu busquei, né, não ficar tão eurocentrada ou focada tanto nessa coisa que geralmente as pessoas tendem a ficar. Então, na crítica sobre Moana especificamente, eu trouxe artigos de acadêmicos lá da Oceania que criticavam essa questão da representatividade no sentido da própria produção. E aí eu trago um exemplo para ilustrar para a nossa realidade, e aí a nossa realidade, especificamente aqui
a realidade nordestina, que aí faz assim um boom na cabeça, que aí você consegue visualizar direitinho. Quando a gente pensa, e aí é mais ou menos esse o paralelo da crítica desses autores, né, à produção de Moana. Quando a gente pensa, por exemplo, em novelas sudestinas representando o Nordeste, né, fala assim, tá, estão representando o Nordeste, então assim, já começa pelo sotaque, pela representação dos lugares, pela temática até, às vezes, que é abordada, enfim, é uma série de críticas que a gente consegue fazer, mas especialmente quem são as pessoas que estão produzindo, quem são esses atores, são atores nordestinos? Não, geralmente não, né, são atores sudestinos que botam um sotaque esquisitíssimo, inclusive, que nós que somos nordestinos, olhamos assim, meu Deus, sabe? Não, não representa. É tipo isso, com Moana, sabe? É uma representação de uma situação em que as pessoas de lá não foram incluídas. E aí gera toda uma crítica sobre isso. E aí, então é isso, né? Eu vendo os estudos e tudo mais, eu percebo que. E tem um outro aspecto também, né? Quando a gente pensa assim nas produções mais atuais, que pensa, porque teve essa evolução, que as princesas estão mais assim, mais assadas, né, mais livres, menos dependentes desse final feliz com o príncipe, ou sei lá, casada e tudo mais. Uma das coisas também, de novo, o contexto é tudo, que eu busquei fazer foi justamente uma cronologia, né, do lançamento dos filmes com o movimento feminista. Então, o que que na verdade, assim, então se você parar para pensar, a Disney mudou, não foi porque ela é maravilhosa, né, empenhada com a questão aí da inclusão, da diversidade, do sei lá o quê, enfim. Não, né, ela mudou porque a sociedade, naquele momento em que ela fazia os filmes, já não estava aceitando certas coisas. Então, assim, não dá para deixar de lado o fator econômico, que é o que move. Eu não vou nem me atrever a dizer que muito, ou sei lá, não, é o que move ela fazer os filmes do jeito que faz. Não à toa aquilo que a gente falou do início, né? Não faz novas animações, não, prefere requentar e se beneficiar, ou, enfim, tirar vantagem aí do engajamento, qualquer que seja, porque sabe que isso faz com que dê dinheiro, né? Então, não dá para desassociar essas coisas. Então, eu achei legal, assim, fazer esse trabalho de pesquisa, né, do contexto dos filmes, das produções, etc, etc, justamente também para trazer essa informação que eu acho importante, assim, que a gente fala, como é que foi? De onde surgiu? Como é que foi feito? Quando? Por quê? O que estava acontecendo no mundo? Porque a teoria, e aí, né, eu não falei, mas assim, a teoria da psicologia do desenvolvimento que eu trabalho é justamente a teoria bioecológica do desenvolvimento humano de Bronfenbrenner. E essa teoria, para mim, assim, é a melhor de todas. Eu sou suspeita, eu adoro, eu acho incrível, porque eu que sempre falei dessa questão que contexto é importante para você entender as coisas, né? E aí já fica aqui até uma explicação do que quando o pessoal brinca de psicólogo, porque o psicólogo, qualquer coisa com o psicólogo depende. Não, gente, mas depende, porque a gente, para, né, falar sobre alguma coisa, especialmente de pessoas, etc., a gente precisa entender o contexto, não tem como. Então, essa teoria, especificamente, ela é maravilhosa, porque ela leva em consideração o contexto, não só do indivíduo ali, o que ele chama do microsistema, aquele contexto mais próximo da pessoa, quando a gente fala assim, porque a gente tem que levar em consideração a família, ou a escola, não sei o que, aquelas coisas assim próximas, né, do indivíduo. Não, leve em consideração um contexto mais amplo, um contexto macro, inclusive, pensando em sociedade, em política, em economia, filosofia. E, além disso, tem uma questão que é o que ele chama de cronossistema, que leva em consideração o tempo, né? Então, assim, se a gente hoje está podendo, né, falar sobre questões de gênero e discutir essa coisa, relacionar, né? Se eu pude fazer o meu trabalho relacionando as questões de gênero com filme, etc, etc, é porque as que vieram antes de mim lutaram e conseguiram um espaço que me possibilitou hoje estar onde eu estou falando e trabalhando com o que eu estou trabalhando. Então, a gente não pode deixar isso de lado e não levar isso em consideração, né, quando a gente pensa nesse aspecto do tempo, que também é importante e que nos atravessa muito.
Então, essa abordagem, assim, é maravilhosa, conversa demais com isso que eu acredito como sendo importante, que é o contexto, que é esse social, que, assim, apesar das pessoas acharem que não, mas a gente não só somos seres sociais, como políticos, né? E políticos aí eu não me refiro nem só à questão, não me refiro a seres partidários, não tem a ver com partido, não é isso, mas é político porque tudo na vida é política. E, assim, como mulher né, e pessoa que estuda, me interesso pelos estudos de gênero, ser mulher e ser outras minorias, enfim, aí que faz a gente ser ainda mais político, né? Então, não tem como, a nossa existência é política, os espaços que a gente ocupa são políticos, então, essa teoria me dá subsídios, assim, para falar sobre isso, e é muito legal. E, Carla, falando nesses estudos de gênero, assim, eu não posso deixar de perguntar se o livro da Valesca Zanello, Saúde Mental, Gênero e Dispositivos, se ele serviu para você, de alguma forma, na sua pesquisa. Ave Maria, não só não só serviu, como foi a inspiração, porque inclusive aquele aquele meu incômodo, né, que eu falei inicialmente sobre meninas assistirem essas animações, etc, etc, veio muito depois que eu li esse livro da professora Zanello, querida, que amo de paixão, e, nossa, inspiração total. Especialmente quando ela fala lá nos exemplos, né? Quando ela traz a questão dos dispositivos, das tecnologias de gênero, que na verdade é um conceito da Teresa de Lauritz, que ela coloca no livro, né? Quando ela apresenta os dispositivos, e ela traz aquele exemplo que é Da muito Ariel? chocante da Ariel, Gente, é surreal aquela música lá da Úrsula, sabe? E quando você para analisar o significado do que é aquele acordo que está sendo proposto, né, para ela poder ter as pernas para ir para conhecer lá, encontrar com o príncipe, etc, etc. Você fala assim, meu Deus do céu, que absurdo, né? Então, e não só esse livro dela, mas até o Prateleira do Amor e outros trabalhos dela, né, sozinha ou que ela fez com outras pesquisadoras também. Então, assim, bebi muito dessa fonte. Bebi muito dessa fonte, me inspirou e me inspira muito, né, academicamente falando. E eu fico muito feliz, assim, de ter podido conhecê-la, né, pessoalmente, porque, inclusive, um dos motivos, né, de eu ter até escolhido a editora para lançar esse livro foi justamente por ser a editora que lançou o livro dela também, esse livro especificamente, né? O Saúde Mental, Gênero e Dispositivo, e o Prateleira do Amor também, acho que só esse último dela, que fala sobre a masculinidade, que é de outra editora, mas esses dois, né, especificamente, é dessa mesma editora, então foi um dos motivos até que eu foi um critério de desempate importante, né? Na hora que eu estava avaliando as editoras, foi o fato deles já terem essa vinculação com Valesca Zanello, que é alguém que eu admiro e gosto muito do trabalho, enfim. E na sua, assim, eu sei que termina que ficou uma pergunta meio genérica, assim, mas se você conseguir responder, assim, o que você acha que é a importância de pesquisar esse tema, né, de se aprofundar mais, que a Zanello, né, igual você falou, a Zanello trouxe esse exemplo da sereia Ariel e faz a gente pensar um pouco de, caramba, o que eu estava vendo quando eu era criança? E qual a importância de pesquisar esse tema das princesas da Disney dentro dessa perspectiva de gênero com esse público adolescente? Assim, eu queria saber, porque você já falou o que te motivou, foi a sua inquietação e tal, mas por que a perspectiva de gênero? Tá. Assim, quando a gente pensa especificamente, né, nos contos de fadas e tudo mais, ou melhor, deixa eu voltar, um pouco atrás. Os contos de fadas, assim, de um modo geral, são utilizados, né, como ilustrações de coisas, né? Então,
muitas vezes, a gente falou até de algumas coisas aqui meio literais, mas geralmente não são, a ideia, né, não é ser tão literal. Então, assim, eles estão falando sobre coisas, representando coisas e questões da vivência humana o tempo inteiro. Então, eu achei, e eu acredito que faz muito sentido olhar os contos de fadas especificamente, né, onde tem princesas, príncipes e toda essa representação mais, vamos chamar de clássica ou conservadora, enfim, dos gêneros, eu acho importante até para entender que tipo de mensagem ou que tipo de representação desse masculino ou desse feminino que essas produções estão buscando incutir na cabeça das crianças, assim, sabe? Então, e esse foi um questionamento, isso é mais ou menos o que vem lá da minha inquietação, porque assim, apesar da gente viver num contexto hoje em que temos toda essa liberdade e tudo mais, meninas que ficam, né, consumindo essas animações mais antigas e tudo, estão ali com essas mensagens sendo internalizadas, e não à toa, né, não dá para deixar de mencionar, tem lá a Escola das Princesas, por exemplo, se eu não me engano é em BH, é em Minas, né, eu acho que é BH, e que aí você vê, gente, peraí, né, e é toda uma ideia de uma representação e de uma ideia de ser mulher no mundo que está alinhada com essas produções, mas mais do que isso, alinhadas com pensamentos conservadores que buscam, né, manter ou buscam fomentar a permanência das mulheres nesse lugar de dependência, Em defesa, né? isso, né? Enfim, então eu acho importante isso. E assim, quando a gente fala de gênero, obviamente, a gente não pode, né, deixar de falar dos meninos. Então, o que é que isso implica nos meninos também? E aí eu achei interessante que na conversa com as adolescentes, elas trazem isso, né, que eu questiono também, que tipo de mensagem que essas animações estão passando para meninas e estão passando para os meninos. E eu não sei, fica parecendo que é uma coisa assim muito, quando a gente fala dessa masculinidade tóxica, né? A gente pensa assim, ah, não, porque. E até a questão do dispositivo, que a professora Zanello fala o dispositivo de eficácia, né? Que está muito mais incutido nos homens e tudo mais, que a gente fala assim, fica parecendo que é uma coisa super positiva, né? Mas quando você vai parar para ver, nem para os próprios homens, isso também é uma coisa legal, porque impossibilita, né, os homens de terem de seguirem e performarem outras coisas, de seguirem outros caminhos, sabe? Então, assim, necessariamente o homem tem que ter sucesso, ter dinheiro, porque isso é posto. Essa coisa, como o nome sugere, né, da eficácia, de ter que trabalhar, de ter que ser super, mega bem-sucedido, etc. E às vezes pode ter, dentro de uma casa, pode ter uma dinâmica diferente, né, disso. Né? Se você parar para pensar, por exemplo, em maternidades e paternidades e tal, por que não homens que queiram, assim, mulheres, né, uma parceria em que um homem quer estar mais próximo ali com o filho e tal, e a mulher não, ela ok, gestou, etc., e teve a criança, não sei o quê, mas ela é mais focada na carreira, seja porque é mais focada, seja porque é mais bem-sucedida, então é a provedora da família, enfim, a gente vive numa sociedade em que não há possibilidade dessa negociação. É isso que eu quero dizer, eu não estou dizendo nem que uma coisa é uma coisa errada, mas assim, impossibilita as escolhas. Eu acho que a grande questão, quando a gente pensa nesses formatos que querem nos impor do que é ser homem, do que é ser mulher e desses caminhos que a gente deve seguir, é que nos limita. E às vezes, né, a gente quer seguir caminhos que não necessariamente são esses propostos, tanto para homens quanto para mulheres. Então, eu acho interessante fazer pesquisas, né, com essa perspectiva, justamente para isso, para a gente expor, para a gente quase que em termos de denunciar esse tipo de coisa, né, o que está sendo colocado ali para as crianças e para os adolescentes de ambos os sexos, né, assim, de ambos não, de todos os sexos, e, enfim, e representações de gênero possível. E ainda tem isso, porque é extremamente binária essa questão dessa representação de gênero que geralmente estão presentes nessas produções. E é outro ponto também muito questionável.
E assim como também é questionável a representação de outras minorias, né? Quando a gente vai parar para pensar em outros corpos, em outras possibilidades, né, de sexualidade que não a heterossexualidade também. Como que essas outras pessoas são representadas nessas animações? E especificamente nessas 12, né, nessas 12 animações que eu comento, eu falo sobre isso também, como são problemáticas e que as pessoas não percebem, assim, não se dão conta. Eu achei interessante que na minha banca quando eu defendi, né, a dissertação, até o professor Helder, ele falou assim, gente, eu não tinha reparado para pensar na questão da representatividade da comunidade LGBTQIAP+, nessas animações. E, assim, é bem problemático, falo sobre isso também lá, né? Então, assim, corpos, pessoas, né, com deficiência também, como que elas são representadas ou não representadas, ou, enfim, existem papéis específicos para essas pessoas, sabe? E às vezes também tem papéis, por exemplo, assim, já que a gente já falou do caso da Ariel, eu também vi quando eu era criança, eu entendi que na sua pesquisa aí no livro, ela não deve ser uma princesa da Disney, porque acho que ela não tá lá, né? Ariel? É, Não, Ariel ela tá. O que tá? não tá é a Frozen. É o Frozen Ah, que não tá. tá, é Ariel isso, eu tá. confundi, é verdade. E aí, uma coisa que me chocou muito também, eu acho que no livro da Zanella, não sei se ela fala isso no livro ou se foi numa palestra que eu vi dela, que a pessoa que é a única pessoa que tem um corpo mais diferente, que é a mulher gorda, ela é a vilã. Isso. Então, isso E, também e diz muito, geralmente, assim, e né? geralmente são as vilãs ou os vilões, né? É, Assim como também, se você parar para pensar dos homossexuais e tudo mais, em Pocahontas tem isso, e aí é aquele gay espalhafatoso, ou leva para o lado ou vilanesco ou do cômico. nada do E cômico, é. também, né, tem os ratinhos de Cinderela, que aí são bem específicos, no sentido, ai, não, muito espalhafatosos, assim, só reforçando uma visão estereotipada também do que é ser homossexual, ou enfim. Então, é bizarro, né, essa coisa. Então, eu acho que, eu espero, né, que o livro contribua para isso também, né, de você olhar as coisas e não se contentar em achar que é só, não, é só representação, é só, né, que besteira, não sei o quê. Não, porque tudo tem uma finalidade, assim, quando está sendo produzida, assim, tem uma função. E aí, isso vem da questão das tecnologias, né? Quando a gente fala tecnologias de gênero, é justamente isso. São as coisas utilizadas em prol de uma determinada visão de mundo, aí nesse caso, né, do que seria o homem, a mulher, os papéis que cada um deve exercer e tudo mais. E eu costumo dizer assim, que eu acho muito cruel, assim, a crueldade dessas coisas assim, é tão absurda e bizarra pela sua sutileza, que é muito sutil, sabe? Eu acho que o pior de tudo é isso, porque a mensagem vai ali, ó. É quase. Me veio aqui agora. Subliminar, né? Me veio aqui, sabe, Silvio Santos com o Jequiti, assim, o puxadinho. Não sei, olha o que me veio na cabeça, Tipo isso. maluquice. Mas é tipo Então, isso. então eu até tinha perguntado aqui também, tá em algum lugar das minhas perguntas que vocês, então você considera os contos de fada que você analisou como tecnologia de gênero, então? Sim, com certeza, né? Uhum, Porque, assim, apesar de trazer abordar outras coisas, porque também vai dizer, só fala de gênero. Por exemplo, se você parar para pensar, eu trouxe aqui o exemplo de Valente, que o destaque feito pela adolescente que escolheu ele como o favorito foi justamente a relação de mãe e filha. Mas, uhum, por outro lado, no próprio filme, que é tido como um dos mais disruptivos e não sei o quê, né? Que a princesa não, como é que fala? Não tem essa coisa assim de buscar o príncipe, tal, tal, tal. Mas tem lá uma série de coisas, uma série de falas. Tudo bem que também no próprio filme a protagonista problematiza, né? Quando a mãe tenta vender essa ideia do que é ser princesa. uhum. Mas eu acho que aquele filme ali representa um pouco isso, né?
da gente tentar discutir um pouco o que é meio que imposto. Então, assim, a roupa, ela quer uma roupa mais confortável, ela não quer usar aquele espartilho super, super apertado e que ela não consegue respirar, nem usar o arco e flecha dela, né? Uhum. Enfim, ela quer justamente usar o arco e flecha, que a mãe diz que não é coisa de menina. Uhum. Então, é interessante ver essas questões, assim, nesse filme em particular, eu acho ele interessante e legal nesse ponto, que ele mesmo problematiza o que é ser princesa, o que é... Ou até... e aí só um aspecto, que assim, sempre tem uma questão. Nos filmes em que as mulheres aparecem como mais... como é que eu posso dizer assim? Supostamente mais bem representadas, acaba criando uma dicotomia com os homens, no sentido da imbecilidade como os homens são retratados. Se você parar para ver como são os homens de Valente, fala assim, gente, não é possível. Eles são muito idiotas. Lá, né, aqueles reis e tudo que estão lá naquele banquete e tudo mais. Falei, gente, que Ou masculino é seja, esse? super verossímil. Também achei. Não, mas aí perceba, Eu mas entendi aí, seu ó, argumento, o tô que eu quero brincando. dizer é que, tipo assim, fica a mensagem parecendo que no mundo Hum. onde as mulheres vão ser questionadoras, que vão ser protagonistas, vão ser não sei o quê, os homens são idiotas. Uhum. E não necessariamente, ou pelo menos não precisaria ser, né, amor? Já que são mesmo. E às vezes também coloca essa questão, sei lá, do jeito que você acabou de explicar aí, fica parecendo uma questão meio maniqueísta, né? Entre o feminismo e o masculino, né? E vocês são idiotas e nós somos inteligentes. E não é sobre isso. E não E é sobre aí, e isso. aí a gente cai naquele lugar assim das pessoas muitas se considerarem contra o feminismo, né? Uhum. Por achar que é isso, que é homens, que no caso é as mulheres melhores que os homens. Gente, feminismo não é sobre isso. Não é sobre equidade. Não é sobre um melhor que o outro é machismo. Isso é machismo, assim, tipo, né? O machismo que coloca a gente nessa posição. Então, por exemplo, Valente tem isso, Mulan tem isso, né? Mulan lá, um exímio lutadora, não sei o que, não. Os companheiros dela também, outros abestalhados. Então, assim, por quê? Por que que tem que ser assim, sabe? Por que que tem que ser essa mensagem? Aí a sensação que me dá, parando aqui para pensar sobre isso, é que assim, ó, gente, cuidado, viu? Que nesse mundo, especialmente para os meninos, ou sei lá, cuidado, viu? Porque nesse mundo em que as mulheres são destaque, são donas de Exato. si, você vai Isso. ser o abestalhado, É você isso vai que eu ser, falei. né? Exatamente. Né? Fica Então, colocando um contra o outro. E aí termina passando uma mensagem que, teoricamente, é o oposto do que o que o próprio desenho tentou supostamente problematizar, né? exato. Então, assim, percebe essa questão da tecnologia é de uma crueldade absurda pela sutileza. Sim. E assim, eu não reparei isso. Tudo bem, você pode não ter reparado isso, assim, conscientemente, né? Apesar de eu não trabalhar necessariamente com a fala do inconsciente, mas vou falar inconsciente aqui para poder ser melhor compreendida. Inconscientemente, isso vai tudo ali, ó, para sua mente, Sim. né? E outra pergunta que eu fiquei assim também curiosa é porque eu tive uma amiga que ela falava sobre, ela fazia um comentário que eu achava genial sobre uma autora, a Jane Austen, que escreveu, não sei se é Orgulho e Preconceito, enfim, acho que Jane Eyre também, não tem, acho que Jane Eyre não, né? Acho que é de outra. Mas enfim, os livros, né? E tem alguns filmes baseados nos livros da Jane Austen. A autora, a personagem principal normalmente é uma mulher, que isso já era disruptivo naquela época e tal, até o próprio fato da autora ser uma mulher, né? E a personagem era bastante disruptiva também. Só que no final, essa minha amiga sempre falava assim: a Jane Austen nos fudeu. E eu perguntava, mas por quê, fulana? Porque no final a mulher é toda aquilo, é pra frentex, ela vai lá, ela é revolucionária, ela subverte, e no final ela termina se casando. E aí a minha pergunta para você é assim, que é qual é o papel do amor romântico nesses desenhos com essa perspectiva de gênero? Porque uma coisa que hoje em dia, pensando nos desenhos da Disney, me incomoda profundamente é essa questão do amor romântico para como que ele é performado ali é,
para menininhas, né? Para menininhas que não tem aí a bagagem que nós temos hoje em dia. Que nós, aqui, eu e você, no caso, que são mulheres que se propõem aí, né? A ler, a fazer uma problematização sobre essa perspectiva de gênero, mas falando especialmente de crianças, assim, qual é o papel do amor romântico nesses desenhos? Olha, eu acredito que muito provavelmente, né, essa representação, assim como todo o resto que é posto ali, com relação à performance, né, do masculino, do feminino e tudo mais, provavelmente está ali como um direcionador do caminho, do objetivo a ser buscado, Uhum. assim, sabe? No caso, para as personagens femininas, né? No Isso, caso. no Sim. caso. Até eu achei interessante que uma das meninas, quando eu perguntei justamente sobre isso, né? O que que essas animações passam para meninas e para os meninos e tal. E aí eu falo assim, não, para as meninas passa que a menina tem que ficar dentro de casa, que tem que ficar no castelo, às vezes esperando para o príncipe chegar. Então, assim, elas colocam e elas já percebem que tem muito essa visão do doméstico, né? Do Uhum. cuidado para as mulheres. E falar, e para os Sim. meninos? Não, o menino tá fora, tá buscando, tá lutando, tá, enfim, perseguindo Tá no outras âmbito público, né, o do menino? público, exatamente. Então, muito provavelmente essa representação, como é feita quando tem, né, essa, essa parte da romantização do romance, enfim, desse amor romântico nos filmes, nessas animações, né, que eu tratei, eles trazem muito isso, esse papel de firmar, fixar e deixar meio que claro, assim, qual é o papel de cada um nesse contexto. Não só que você tem que buscar, e aí é interessante, né, pensando um pouco aí na prateleira do amor da professora Zanello também, isso, essa questão de uma rivalidade. Então, se você parar para pensar em Cinderela, por exemplo, As com as irmãs, não, irmãs, né? é meia irmãs, né? Quer dizer, não são nem É. irmãs dela, na verdade, porque é só filha da madrasta, né? Mas enfim, É verdade, é verdade. não é filha do pai. Ou elas são filhas do pai de Cinderela? Agora eu fiquei na dúvida. Não, né? Não, acho que Não, não. ela casou com. Não, É isso. Nem irmã dela mesmo. Mas enfim, a gente considera como as meia-irmãs, mas que não são. Aquela rivalidade, no baile, né, também, todas as mulheres lá, para serem as escolhidas. Ali é um grande vitrinão ali. Literalmente, ali é uma grande prateleira, Elas né? estão Ali. parecendo, exatamente, todo um monte de carne no açougue ali. Para ele escolher e tudo mais. É. Então, até isso, né? Não só a questão do amor romântico, né? Que também está lá incutido para deixar claro qual é o papel de cada um, que cada um deve buscar, etc, etc. Mas também essa falácia aí dessa rivalidade que muitos querem colocar como sendo nata das mulheres e não tem nada de nato ali, essa questão. De novo, social, imposta, e aí você vê, é naquela sutileza, é porque é num baile, é porque é para a escolha do príncipe. Então, percebe? Tá sendo colocado daquele jeito, se você parar para pensar no... Ai, gente, é porque assim, sério, eu sou péssima com os nomes, mas tem aquele termo lá do checklist de filmes, se passam ou não passam na questão do feminismo. Ai, meu Deus. Ah, eu não sim, tem o sei. termo, teste de, como é? Eu esqueci. Mendel, como é? Ah, Esqueci eu o sei nome. qual é também. Ah, Outro dia eu estava vendo um vídeo sobre isso. Tem um checklist para ver se aquele filme representa as mulheres da mesma forma como representa os homens, né? pois é. E aí, uma das coisas que esse checklist, que agora realmente É Bechdel, tá, não sei. tudo bem. Mas Mas assim, enfim. vamos com a ideia. Eu sou a favor da gente sempre, né? Fica com a ideia, assim. Infelizmente, eu não vou dar o crédito quem criou esse teste ou o termo, sei lá. Mas, enfim, eu estou falando aqui especificamente de animações. Mas, assim, se a gente parar para pensar, e aí eu imagino que a motivação de criar um teste desse tipo é porque boa parte dos filmes não passava nesse critério, e a gente pode pensar aí jovens adultas e tudo mais, assistindo filmes, novelas, comédias românticas, sabe? Comédias românticas são os contos de fadas da mulher adulta, inclusive. Exato.
Então, aquilo ali vai sempre sendo colocado ali, camadinhas e camadinhas dessa mensagem, dessa informação na nossa mente, né? Que a gente tem que disputar, que assim, a gente precisa buscar esse final feliz, né? Primeiro, e antes de Que qualquer coisa. a gente precisa ter um parceiro, né? Isso. Isso, acho que isso é uma das coisas que mais me incomoda, assim, principalmente se tratando de filmes infantis, assim, é esse ensinamento, né? É o fato da gente crescer achando que a gente só se chancela quando a gente for escolhida por um homem. Agora eu tive sucesso. E eu me lembro, assim, eu tô só te cortando rapidinho, que isso para mim foi um sofrimento muito grande na minha adolescência, porque eu não fui aquela adolescência que namorava. Eu fui beijar na boca aos 15 anos, tardíssimo, assim, pelo menos das meninas que eram minhas amigas, minhas primas, enfim. E fui namorar com 20, 21. Então, tudo para mim foi muito tardio e eu me sentia muito deslocada, eu me sentia uma pessoa, assim, estranhíssima, porque a adolescente nunca tinha beijado, adulta nunca tinha tido um namorado, então, assim, isso, e eu revendo, né, eu estava dando uma folhada no teu livro e todo esse material que eu tenho lido também, da Zanello e outras feministas, assim, isso é um fator de sofrimento, foi um fator de sofrimento muito grande para mim, e eu imagino como que continua sendo para essas meninas, né? Perdão de Uhum. cortar. Não, imagina. A grande questão é isso. Assim, eu acho que passa justamente por esse sofrimento que essa inadequação acaba causando, né? Essa ideia de que não estou tendo sucesso, não estou, né, alcançando o grande objetivo da vida da mulher e tal. E assim, só deixando claro que, obviamente, eu não sou contra o casamento e o final feliz e o amor romântico das pessoas, não é isso, tá? Só para esclarecer. O grande problema disso tudo, especialmente nesses materiais feitos para crianças e adolescentes, é o fato de ser a única possibilidade, o único objetivo. Então, assim, você não vê as protagonistas, muitas vezes, com outros interesses, né? Com outras coisas. Então, assim, o casamento, a maternidade, ou esse caminho romântico, qualquer que seja, ele é mais um caminho, ele deveria ser só mais uma possibilidade de escolha dentre todas as outras possíveis, né? Que as Como é para meninas. os homens, né, Carla? Exatamente, exatamente. Então, assim, é, é triste pensar, né, o quanto que muito do sofrimento feminino vem de coisas, a origem, assim, né, de algo que foi incutido na nossa cabeça e que de inato não tem nada, né, que foi incutido na nossa mente desde quando a gente é muito novinha, muito pequeno, no desenho que nossa mãe, o pai responsável, enfim, colocou para a gente assistir de forma assim, vamos nos entreter, ou sei lá. Então é por isso que eu digo, da crueldade das tecnologias de gênero, porque estão ali, ó, presentes, e só reforçando essa mensagem, sabe? Desses papéis que a gente supostamente deve exercer, quando, na verdade, a vida e a possibilidade de realização de meninas, mulheres, enfim, é muito mais amplo que isso. Tem E eu que fico. ser, né? Se Tem não que é, ser. tem que ser. Exato. E aí a gente, assim, agora trazendo um pouco aqui para o lado da psicologia, e no caso especificamente da psicologia clínica, o quanto que a gente também vê, né, na prática clínica, esse sofrimento presente na vida adulta. Então, assim, a Ramon tinha comentado antes, né, assim, é um livro para criança. E assim, eu digo que não, não é. Apesar inclusive, a capa ser muito fofinha, né, e falar de contos de fadas, etc, etc. Não é um livro infantil, tá? Até porque eu deixo claro desde o início desde o início que é um livro baseado na minha dissertação e tudo mais. Por outro lado, assim, a partir de adolescentes que possam se interessar por esses temas, e tem muitas adolescentes bem ligadas, assim, nessas temáticas e consumindo esses conteúdos e tudo mais, pode ser interessante para essas idades, né, da adolescência aí para cima. E a minha recomendação, em particular, é para responsáveis
e educadores, né? Pessoas assim que lidam com crianças e adolescentes, justamente pensando em mitigar esses reforços que são feitos diariamente dessa performance conservadora ou né, limitante, vamos dizer assim, especialmente para as meninas, né? Porque dos caminhos que elas podem seguir. Então, quando eu falo de educador, é porque assim, parece que não, mas essa lógica também de que meninos são mais ligados na área de exatas. E meninas não são ligadas, meninas não querem saber de matemática, física, ou sei lá, meninas mais de humanas, né? Por quê? Porque tem uma função, né? Você falar que é de humanas é o quê? É do cuidado, não é isso? É do cuidado, e o menino não, o menino é da construção da coisa, é do financeiro, do número, é outra lógica. Então, mais uma vez, essa coisa que nos colocam como sendo inatas de meninos e meninas, não existe. Então, no livro também eu até coloco, né, trago um estudo muito interessante que fala sobre isso, esses reforços que são feitos em escolas ou até em casa também, né, com exemplos do tipo assim, professores tendem a dar mais atenção a meninos quando estão tirando dúvidas ou questionando alguma coisa em aulas que o pessoal chama de STEAM, né, que de ciências, tecnologia, matemática, alguma coisa, enfim, de exatas, do que meninas. E aí eu pergunto, você, qualquer pessoa, se você tem interesse em algo e você, especialmente se você né, está criança, adolescente, e você não é motivado, se você não é incentivado, estimulado para poder, né, pensar a respeito, para buscar outras coisas e tal, qual que vai ser o resultado disso? Por mais que você tenha um interesse inicial em seguir por esse caminho, mingua tudo, assim, ok, então, isso aí tá bom, então deixa para lá, vou por aqui, que aí no outro caminho, no caso especificamente das meninas, por ser menina, lá se ela for para humana, se for para, né, para parte de letras ou sei lá o que, ela vai ser estimulada nisso, porque menina sabe escrever, menino não sabe escrever, né, aparentemente. E aí, então faz essa distinção, né, aí para você ver como está na sutileza as coisas. A gente pensa que não, mas até na sala de aula, até numa mãe, num pai, num responsável, fazendo uma tarefa, uma lição com a criança, a atitude, as escolhas ali, está impregnado nessas questões de gênero, percebe? E isso, assim, de novo, o que mais me deixa indignada, ou o que mais me deixa preocupada, e o que eu mais quero, né, com o meu trabalho alertar, é isso, das pessoas ficarem atentas a isso e buscar outros comportamentos para não limitar. Minha grande preocupação é isso, a limitação que esse tipo de comportamento faz na vida, né, traz para as escolhas de crianças e de adolescentes. Acho que esse é o grande problema. E pensando aí agora também como uma psicóloga clínica, né, no sofrimento causado por esse tipo de limitação. Então, perceba, está tudo interligado. Então, assim, apesar de eu ter buscado falar de psicologia, falar de estudos de gênero, falar de cultura pop, percebe, assim, está tudo ligado. Não foi à toa essa minha escolha, né, de colocar no trabalho essas temáticas que são de meu interesse, e eu acho que tem tudo a ver. Tem absolutamente tudo a ver. E você meio que já respondeu no início, mas eu vou. É porque eu já tinha colocado essa pergunta aqui e vou fazer. Tá. A Janela tem uma fala muito contundente sobre comédias românticas, que eu já vi em várias palestras dela, e ela fala assim: você come cocô? E a pessoa, não, claro que não. Ela, então, por que você assiste comédia romântica? Porque é igual comer cocô. E aí, então, em se tratando de tecnologias de gênero, né, que você já explicou aqui o que são as tecnologias de gênero e como elas são cruéis nesse sentido de socializar os meninos e as meninas, os homens e as mulheres. Você, você diria que assistir, né, um pai e uma mãe que botam a criança para assistir um conto de fadas é ok? Ou como eles. Eu sei que você já falou isso lá no início, mas eu gostaria só de realmente, porque eu achei importante essa sua fala. Como que você acha que esse pai ou essa mãe deveria assistir essa tecnologia de gênero com essa criança? Quer ver uma coisa interessante?
A participante mais nova do grupo, das minhas participantes de pesquisa, ela assistiu todos os filmes e só completamente apaixonada. Tipo assim, que lugar que você quer? A Disney, sou apaixonada, meu sonho é conhecer a Disney. Nanã. Então, assim, a mais apaixonada de todas é ela. É a que tinha 13 anos, Há de né? 13 anos, isso. Uhum. E aí eu falei, misericórdia, né? Vamos explorar aí todas essas discussões, o que que vem daí, a partir de todo esse amor, essa paixão e tal, tal, tal. E aí o mais interessante é que, apesar dela ter todo esse amor pela Disney e gostar das histórias e tudo mais, a visão dela de mundo ao redor, assim, não me pareceu, pelo que a gente conversou e tudo, e a gente conversou várias questões, assim, né? De casa, de escola, de várias coisas. Não me pareceu impactada, assim, no sentido do reforço do papel dos papéis mostrados ali de gênero. Então, assim, primeiro, não assistir, né? Assim, pegando o paralelo com o que a professora colocou, né? Não assistir, acho improvável. Porque, assim, na adolescência, e aí é outro aspecto que eu trago, porque justamente a dissertação é em psicologia do desenvolvimento, eu contextualizo o que é adolescência. Na adolescência tem uma questão dos pares muito forte. Então, Uhum. não tem como você. E às vezes, e assim, gente, todo mundo já foi criança e adolescente, né? É só dizer assim, não, que assim, Não opa, pode. Você vai lá e assiste, você vai lá e faz. pois é. Então, assim, não sei, né? Porque é, eu acho improvável um boicote mundial, global e de todos. E, assim, seria essa criança, esse adolescente ficaria completamente à margem aí de tudo. Então, eu acho inviável, né, seguir por esse caminho, assim, ou essa é a recomendação. Eu entendo no contexto dela, da professora Zanella, ela falar esse tipo de coisa, porque ela está falando com pessoas adultas, que Adulta, fazem as suas claro. escolhas, etc. Não é isso? Claro. Por outro lado, como é o caso dessa adolescente, ela tem uma família que tem uma troca muito legal com ela, de conversar sobre as coisas com ela, de Uhum. discutir temas do cotidiano, enfim, é uma família que está presente e que inclui ela nessas discussões do dia a dia, sobre temas, inclusive até temas bem pesados até, de repente, assim, né, para a idade. Ela traz questões de conhecimento de violência, de abuso, assim, não no caso, não por uma vivência pessoal, mas porque as notícias, quando são dadas, né, na internet ou no jornal, sei lá o quê, são discutidas na casa dela. Então, Uhum. como eu falei no início, vai proibir? Acho inviável, como eu falei, mas assim, eu recomendo fortemente a aproximação, é o assistir junto, é a orientação, né? É a discussão desses temas com as crianças, especialmente com os adolescentes. E aí é interessante que eu sempre falo que as pessoas tendem a subverter um pouco o tratamento que é dado à criança e ao adolescente. E eu estava vendo a série, achei muito legal. Não sei se vocês já assistiram, aquela Abbott Elementary. Já assisti. Eu adoro. E aí tem a professora, ai gente, como é que é o nome dela? É Barbie, né? Barb, que é a senhora Howard, eu acho, que ela cuida das crianças menorzinhas na pré-escola. E aí ela é chamada para substituir a professora de música, que eles iam ficar sempre professor de música, nanana, e ela vai, mas aí já são adolescentes. E ela quer usar a lógica que ela usa com as criancinhas dela, lá do fundamental, com os adolescentes. E eu achei maravilhoso quando ela fala assim, que ela tinha que rever a forma como ela lida ali com os adolescentes, porque ela esqueceu que para o adolescente o porquê é importante. Então não adianta simplesmente ela dizer tem que fazer ou faça, faça, faça. Tem que explicar o porquê de fazer, o porquê das coisas, assim. Então, assim, às vezes pode ser chato ficar com tanta explicação e tudo mais, mas é uma coisa que é inerente, né? Assim, na minha humilde opinião, né? A partir do momento que você se propõe a ser o responsável, um educador, sei lá, de adolescentes e tudo, você tem que ter essa consciência de que é muito importante essa conversa e essas explicações. Então, mais do que proibir, não ver, ou sei lá, é mais estar próximo, conversar e discutir esses temas, né, com esse público, que eu acho que isso é super importante
especialmente levando em consideração que não tem como a gente não deixar essas pessoas, né, crianças e adolescentes, expostas a determinados conteúdos, assim, porque vai para a escola, vai comentar, aí vai querer ver e tudo mais, então não adianta esconder. Acredito que assim, o diálogo, a conversa e a orientação é o caminho para esses casos. Muito bom, obrigada. Isso aí que você falou, eu só lembro quando eu era também adolescente, e aí eu ficava assistindo uns filmes tipo Pulp Fiction, Transporting, que tem consumo de droga, não sei o quê, aí minha mãe ficava, ah, não, que você vai ficar assistindo essas coisas e vai, tipo, vai querer. Eu falei, não, mãe, é justamente ao contrário. Para mim, eu assisto Transporte e a última coisa que eu quero é consumir droga É? depois de assistir esse negócio. Então, para mim, é um filme totalmente didático que devia ser exibido na escola. Então, Concordo, amor. às vezes tem esses, é importante você assistir e não pensar como que está endeusando o negócio, mas sim que como uma crítica. E às vezes tem gente que gosta de assistir essas animações da Disney, comédias românticas, por escapismo mesmo, porque você está no mundo real que é sempre tudo uma merda, seus Ah, relacionamentos, não sei o quem quê, não então, gosta de Bridgerton, né? e Afinal. coisas do tipo. Justamente. Olha, mas Mas, eu compartilhei, só um detalhe, você falou de Bridgerton, eu compartilhei nos stories, né, uma matéria da BBC falando sobre essa coisa, como que falava na matéria, meu Deus, era alguma coisa assim, que a geração Z está compartilhando muito essa coisa de princesa, dos relacionamentos, etc, etc. E é toda uma, depois posso até te mandar o link, né, dessa matéria, porque é toda uma problematização no sentido de querer trazer para a realidade. De novo isso, né? Você assistir e ter esse senso crítico, ou sei lá, enfim, especialmente se você é adulta, beleza. Mas daí você querer fazer um movimento a lá as Trade Wives agora, né? Dessa nostalgia, a nostalgia do que não vivemos, né? Daquela coisa do que não fomos, ou sei lá. É esquisito isso, porque pode ser até perigoso, né? Pensando nesse movimento mais amplo, global, que a gente vive de certas vertentes conservadoras, mas o próprio Bridgerton, que podia ser só essa delicinha de assistir, ouvir as musiquinhas pop em versão clássica, adoro. Edição clássica, né? É E aí, importante sempre mas assistir fazendo as críticas, né? mas o problema é que aí o povo quer trazer para a realidade, aí é um perigo. Essas questões. Então, de novo, né? O olhar crítico, sempre ativo, né? Sempre salente, não impede que você assista essas coisas, seja por entretenimento, seja para poder criticar, inclusive. Mas, assim, o olhar. Aqui, eu achei a matéria, né? Então, aí já fica até salvo aqui, né? Que é o que é o controverso tratamento, entre aspas, né? Tratamento de princesa e por que a geração Z é obcecada por ele. E aí Gente, tem lá o exemplo, né, da série. Então, quem quiser depois dá uma procurada, né? Tá lá na BBC Brasil. não, manda aí é. que a gente bota o link lá no post. Ah, então pronto, já É, vou mandar. sim, muito bem. Não, então, eu espero que depois de toda essa conversa, o ouvinte tenha ficado instigado, interessado, né, em ler seu livro, ou se já tiver comprado, que agora tenha tirado algumas dúvidas sobre como foi, né, o processo aí da pesquisa, de inspiração, referências. Então, acho que funciona para quem conhece e para quem não conhece. E pelo tempo aqui da conversa que a gente teve, já dá para perceber que é um livro que instiga diversos questionamentos, reflexões, possibilidades. Então, parabéns aí pela pesquisa. Já comecei a ler, mas esses últimos dias aí estão meio conturbados aqui de mudança e tal, mas semana que vem eu já estou de férias, já vou aproveitar para terminar Ah, de ler. então, por favor, né? Quando terminar, já compartilha
o que achou, o que não achou, o que se teve dificuldade, e acho interessante, aí fica aberto ao público, né? Estou nas redes sociais, @carla.mikulski, né? Instagram, especificamente, é mais fácil de ter interação. Adoro ver as marcações, né, de quem já comprou o livro, de quem está lendo, e pode compartilhar comigo, viu, gente, né? Se tiver dúvidas, comentários, críticas, obviamente. Vou ficar muito feliz em interagir com todo mundo. Problematizações, né? É isso, assim, eu acho que a ideia, né, especialmente do livro, e mais do que do livro, né, especificamente, assim, que eu ia falar a ideia da pesquisa, mas assim, do livro especificamente, é justamente promover essa discussão ampla com as pessoas, né, da vida real, assim. Então, a ideia é essa, não ficar só na teoria, mas também colocar na prática, para assim, que as pessoas possam ver na prática como suas vidas, né, enfim, são afetadas por esses atravessamentos de gênero. Então, assim, como eu disse, as princesas Disney estão presentes no livro, claro, como um artifício, era essa palavra que eu queria, o artifício para conversar com essas coisas com as adolescentes, mas o livro é muito mais do que isso, né? Eu costumo dizer que troque princesas Disney por músicas, por novela, por dorama, ou sei lá, por qualquer coisa, e ainda assim a gente vai ter aí essa discussão super importante de como que a gente está socializando nossas crianças, meninas e meninos e menines, né, dentro dessas possibilidades que a gente falou aqui, né, desses meios do que é mostrado como caminhos para cada uma das pessoas, quando na verdade o caminho a gente que cria e cada pessoa tem que ter a liberdade de seguir sem sofrimento o caminho que desejar percorrer, né? Pessoalmente, né, de forma amorosa, acompanhada ou sozinha, e saber que ela é suficiente estando sozinha, e profissionalmente também, que não existe área de meninos, meninas, né? A área é a gente que constrói, a gente que segue e a gente que se dedica, investe, e é isso. Muito E bem. obrigada, viu, pelo convite mais uma vez. Como disse no início, reforço agora, me chame quantas vezes quiser para falar sobre filmes, séries, animes e qualquer coisa, livros, estamos disponíveis, que eu amo vir aqui ter esse momento, esse bate-papo com vocês, que parece que não, assim, passou um tempão, mas nem parece. Foi muito, muito rápido aqui. Sim, sim, com certeza. Então, para além dos contos de fadas, está disponível aí nas melhores livrarias, no próprio site da editora, tem físico, tem digital, né? Então, escolha aí o melhor formato que você preferir. E é isso. Então, muito obrigado, Carla. Muito obrigado, Elaine, aí pela participação, contribuiu bastante. Então é isso, Obrigada. pessoal. Até o próximo. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau! Paracast é um oferecimento da rede Pocilga de podcasts. O nosso site é o pocilga.com.br. Nossas redes sociais, Twitter, Instagram e Facebook estão como The Pocilga, THE Pocilga. Nosso e-mail é o contato@pocilga.com.br. Ouça também nossos outros podcasts como Suco de Umbives e o Radiola Torresmo Drops. Por último, e não menos importante, não se assustem e tenham calma. Vara está para porcos, assim como a alcateia está para lobos.